Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui sobre o sistema de produção japonês e como ele foi tão romantizado ao ponto de todo mundo querer ter esse sistema em suas empresas. E aí, no estudo em questão que eu vou trazer aqui, apresentar hoje, é o estudo do Norbert Altman, e ele faz alguns questionamentos, traz alguns comentários e estudo acerca dessa situação, de como foi tão romantizado a produção enxuta do Japão, que ocasionou algumas questões muito sérias assim para o pessoal do mundo inteiro, né? Porque não adianta eu ter o just in time, a produção enxuta, se eu não consigo aplicar na minha empresa. Eu prometer uma entrega just in time se eu não consigo cumprir com os requisitos mínimos para ter uma produção just in time. Eu vou ter um fornecedor que não me entrega a matéria-prima no prazo e eu vou ter um cliente com a faca no meu pescoço implorando por produtos finalizados e tudo mais. E aí que entra essa questão. Não adianta eu ter uma cultura, romantizar ela ao máximo, falar que sua qualidade é muito boa, seus resultados são muito bons, mas que eu não tenho uma estrutura parecida com a que tem lá no Japão para poder implementar na minha realidade essa questão. E aí, me apresentando, eu me chamo Leonardo Barbosa, vou trazer um pouco desse estudo aqui para esse vídeo, expor como o Norbert Altman pensou essa questão e falar um pouco sobre essas políticas japonesas de trabalho, que é o tema de estudo do Norbert Altman, né? Ele fala sobre a questão das políticas japonesas de trabalho, se são oportunidades, desafios ou coisas a se pensar, né? E aí é importante esse estudo a gente ter, porque existem casos, sim, de empresas que tiveram problemas sérios com a implementação da produção enxuta e ter o seu negócio meio que quebrado, porque não é uma realidade assim totalmente que flerte com a estrutura japonesa, né? Porque a gente vem a estrutura japonesa, ela passou pela Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada e tudo mais, e aí os japoneses tiveram muito esse espírito de correr atrás, de reconstruir suas áreas de trabalho, de trabalhar de segunda a domingo para reconstruir seus postos de trabalho, para voltar o país aos eixos. E aí se tem toda uma situação que não tem em outros países e que faz com que a gente tenha certas dificuldades, né, em implementar o sistema atualizado de produção. Não só isso, mas também questão de mais técnicas também, mas o Norbert Altman aqui ele trata mais de questões mais de pessoa, pessoal, foca um pouco também nessa parte mais técnica de qualidade, autonomia, de automação, mas aqui em questão é muito sobre um geralzão mesmo, falando mais sobre as pessoas, um pouco sobre as entregas ali e tudo mais, e algumas críticas a outros estudos, né? Como é o caso do MIT, né, que fez um estudo aí que tem no próximo slide. Vamos começar. O que acontece aqui em questão? O Norbert Altman ele vai criticar o estudo do MIT, que é o estudo em inglês, né, que é o The Machine That Changed the World, que seria basicamente a máquina que mudou o mundo, que seria as indústrias automobilísticas, né, que estaria todo vapor ali produzindo em massa no just in time, e aí ele fala sobre isso, que foi criado um modelo idealizado pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é lá nos Estados Unidos, esse instituto. E aí eles fizeram um estudo falando que as fábricas japonesas entregavam melhor qualidade, entregavam um melhor resultado, enfim, romantizou ao máximo a produção do Japão. E aí ele propôs ainda o MIT, né, em seu estudo The Machine That Changed the World, ele propõe que todo mundo ocidental tivesse que implementar o just-in-time porque era um modelo de produção mais eficaz, sendo que não é bem assim, né? Se a gente tem uma certa cultura de produção, a gente tem que ver se dá para realmente implementar, se é tangível de acontecer no nosso negócio, ou se a gente não pode implementar, porque no Japão a gente tem várias questões como o sindicato de lá, que é um pouco, não é tão forte como nos países, né, do Ocidente. As pessoas trabalham de segunda a domingo por cultura mesmo, questão como eu falei aqui da Segunda Guerra Mundial. E também os desenhos dos carros são mais fáceis de montar, tem um nível de automação muito grande, e não é todo lugar que vai ter isso. Então, é necessário avaliar isso para ver se o nosso negócio realmente consegue. E o sistema Toyota de produção, just in time, produção enxuta,
não é tudo isso. Tem algumas questões também que se for necessário colocar aqui em questão. Vamos discutir um pouco, né, sobre isso. O debate focou apenas em produtividade, ignorando consequências humanas e sociais. Como eu falei aqui, as pessoas trabalham de segunda a domingo. No Japão, se tem uma questão muito grande de questão de burnout, suicídio por não conseguir bater certas metas. E não é bem assim, né, gente? Se a gente não consegue atingir certo objetivo, o certo é recomeçar e voltar do início e ver o que você errou, o que você não errou, mas não. Lá tem que ser tudo perfeito e aí isso vem dessa cultura, né, de produção e tudo mais. Se não vier também tem certa influência. E aí é bom a gente avaliar essas questões porque se faz necessário, né, pro pessoal e tudo mais. Críticas ao debate dominante, como eu falei aqui, tem muitas críticas, porque isso vai mostrar o lado positivo da produção enxuta, mas não o lado negativo, como é definido pelo autor do estudo. E aí, ele traz algumas questões aqui, que o estudo, ele ignora a divisão social do trabalho no Japão, a gente tem divisões, né? A gente tem também, o autor ele cita aqui, acho que mais à frente, no próximo slide, que a gente tem dois grupos de trabalho no Japão. A gente tem um núcleo, que são homens, brancos, enfim, aquela soberania, né, enfim. E teria a parte periférica, que seria mulheres, trabalhadores informais, seria a mão de obra ali mesmo que está pegado no trabalho. Ele fala que o núcleo, que é os homens e tudo mais, que essa minoria, seria 25%, que seria meio que a elite, né? Ganharia mais e produziria mais. E a periferia seria esses 75%, que seria as mulheres, trabalhadores informais, que meio que teria a mão de obra do Japão, a força do Japão, né? Esse estudo também assume que o sistema é facilmente transferível para outros países. Como eu falei aqui, não é bem assim. Oculta problemas como longas jornadas e pressão interna também, questão de estar sempre atingindo metas ao máximo, entregando o máximo de resultados. Uma visão superficial, trata a percepção de gestão como realidade. Dois pilares do sistema que também seria o recrutamento. Grandes empresas eles focam em recrutar lousas em branco, que seriam pessoas que estão saindo já da faculdade, treina elas e coloca elas para produzir no seu sistema. Diretamente da escola, faculdade, enfim. Por que disso? Porque você pegar uma pessoa que já está treinada, que já vem de outro serviço, meio que ela vem meio que contaminada, né? E você precisa tirar o pensamento dela e isso é mais complicado. O objetivo seria moldar o empregado à cultura corporativa desde o início, né? E empresas menores têm acesso limitado a essa mão de obra de elite. Então, pequenos empreendedores, trabalhadores informais, sofrem com isso aí. Outro pilar seria o emprego vitalício. Isso é um mito. Aplica-se apenas para o núcleo de trabalhadores, como eu falei aqui. O núcleo seria aquele grupo só de homens brancos. E a periferia seria de mulheres, trabalhadores informais, enfim, que seria a maioria de 75% contra o núcleo que é de 25%, de acordo com o autor Norbert Altman. A carreira estagna por volta dos 55 anos e em crise o núcleo é mantido, a periferia é demitida. A fábrica é, ela não dá autonomia, mas sim tem um controle muito rígido, né, acerca dos seus trabalhadores. Então, o treinamento ele é específico da empresa, não de forma generalista, para você meio que ter o seu conhecimento só aproveitado naquele contexto ali. A gente tem uma polivalência, que significa mais tarefas, não tarefas mais complexas. Para o trabalhador meio que não ter uma dominância sobre um negócio, seria essa ideia aí. Trabalho em grupo, sem autonomia, tarefas padronizadas e um controle muito rígido. Controle muito rígido para entrega de metas, para fazer um trabalho muito bem feito, para que se tenha uma qualidade maior, né, dos produtos, um zero defeitos, enfim. Trabalho, questão de hierarquia, não é plana, muitos níveis de supervisão. Sobre o sistema em si de produção dentro das fábricas, é um sistema contínuo e subjetivo, conduzido por supervisores, né? A gente tem essa hierarquia aí no organograma. O impacto é direto na carreira e no salário e gera uma contradição. Cooperação forçada, mas competição individual. Tem essa questão muito grande dentro das fábricas japonesas, que é a questão da competição individual. Como eu falei aqui, quando a pessoa não atinge certo objetivo ou perde alguma coisa, elas tentam suicídio. Isso é uma coisa muito comum no sistema japonês. E isso é um dos malefícios do sistema atual de produção, né? Da produção enxuta. Porque, enfim, tudo que é produção enxuta vai ter esse malefício aí.
E aí isso é questão assim a se pensar, né? Porque se tem essa coisa que aconteceu no Japão, então se eu estou levando isso para o Ocidente, é meio que repetir os erros do passado no futuro, né? Não conhecer a história e repetir, replicar isso no futuro. Instrumentos de pressão, melhoria contínua, Kaizen. Essa é uma ferramenta que ela é de qualidade e ela é muito positiva quando bem utilizada. No contexto aqui em questão, os trabalhadores identificam problemas, mas somente os especialistas resolvem. Os trabalhadores não têm autonomia de resolver os problemas. Número de sugestões é um método na avaliação de desempenho. Então, o que acontece? O trabalhador tem que estar todo o tempo procurando problema e ele não tem capacidade de resolver, porque não se é dada a autonomia para ele resolver os problemas da empresa. Então, tem uma pressão ali para você arrumar o problema para resolver e você não tem a capacidade de poder resolver eles porque não é se dado ferramenta suficiente, entende? Então, meio que cria esse paradoxo aí. Resultado: redução de tempos padrão e intensificação do trabalho. Instrumentos de pressão, jornada de trabalho. Como eu falei aqui, com o contexto da Segunda Guerra Mundial, que teve as bombas lançadas, né? Aconteceu de os trabalhadores se sentirem motivados ao ponto de ir até no domingo trabalhar nas fábricas. E isso se traduziu até os dias atuais. A gente tem jornadas muito longas, com horas extras muito extensas, taxa de presença de 95%, pressão social e medo de faltar, um controle total sobre o tempo é essencial para o sistema, entende? Aqui na questão do just in time. O papel dos sindicatos é uma coisa muito interessante aqui de se trazer no Japão, porque em outros países do Ocidente, a cultura do sindicato, dos direitos trabalhistas, é uma coisa assim muito forte. Já aqui no modelo Just in Time, isso é uma coisa que fez com que o Just in Time desse muito certo no Japão, por ter essa certa estrutura do papel dos sindicatos. Os sindicatos são por empresa e representam apenas um núcleo, ou seja, o interesse ali da elite operária, né? Não participa no design do trabalho ou da racionalização deste trabalho, então questões sobre trabalho não é discutidas no sindicato, questões relativas à segurança, construção, por exemplo, de uma norma de segurança que vai beneficiar o trabalhador, não é discutida aqui, nos sindicatos. Direitos trabalhistas também como um todo, né? Focam em salários anuais e hora extras como complemento salarial. É focado nisso aí. Então, algumas questões não vai se ter aqui, sabe? Isso é meio problemático porque o trabalhador acaba perdendo uma certa autonomia. Consequências da gestão subótima de pessoas. A gente tem um desperdício de potencial da maioria da força de trabalho, das mulheres e da periferia, né, que faz parte desse grupo aí. A gente tem uma perda muito grande de potencial, porque isso é meio que aproveitado o núcleo, que é só dos homens ali, enfim, o grupo de minoria, né, que é a elite operária. O sistema depende da existência de padrões inferiores na cadeia de fornecedores. Isso aí também é uma questão, né? Na questão de fornecedor no modelo just in time, sabe? É necessário, nessa questão aqui, criar meio que uma parceria com seus fornecedores, né? Para manter ali uma relação muito boa, para que o modelo de produção enxuta seja realmente entendido e concebido em sua totalidade, né? Para que não se tenha muitos problemas. Intensificação do trabalho gera esgotamento e problemas de saúde. Burnout, jornadas muito longas de trabalho, monotonia, enfim, pressão, né, por resultado, questões de competição individualista ali no trabalho, enfim, isso tudo acarreta em muito adoecimento por parte dos trabalhadores. Problemas sistêmicos e limites do modelo. Escassez de mão de obra. População envelhecida do Japão, né, já que a taxa de natalidade é muito baixa. E jovens rejeitam trabalhos 3D, que seria trabalhos mais de mão de obra, enfim, trabalhos de low quality, né, que se chama, categoria assim mais baixa, uma categoria de trabalho mais baixa, que demanda muito trabalho manual. Fornecedores em crise, sem recursos para treinar ou inovar. Limite do just-in-time, infraestrutura de transporte sobrecarregada no Japão. Agora, concluindo um pouco, a gente retoma aí esse debate, né? Que o milagre japonês ele tem um custo humano e social muito alto. Essa questão do suicídio e tudo mais é muito grave. Do burnout também. Isso é uma coisa assim que falar para quem está falando que isso existe é muito fácil.
mas para uma pessoa que realmente passa por isso, é muito complicado. Principalmente questão de trabalho. Uma pessoa que tem burnout no trabalho, ela chega no trabalho já muito estressada, já querendo armar briga com os outros, ou então pode até acarretar em casos de saúde pública muito grave, como questão de estar tratando depressão e tudo mais. E também isso atrapalha a autonomia, o desenvolvimento do trabalho, né? Questão de produção do trabalho também é impactada. O modelo é frágil e enfrenta seus próprios limites internos, tanto que hoje em dia não existe somente o foco somente em produção enxuta. A gente combina a produção enxuta com outros fatores também, combina a produção enxuta, o Lean mais ergonomia, por exemplo, para que o trabalhador ele consiga produzir no modo enxuto, mas que ele também ele consiga se sentir confortável no trabalho dele, sabe? Ergonomia, ela tem a capacidade de incluir tudo. Segurança, interfaces, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou tocando, tudo que eu estou pegando. Então, essa combinação, por exemplo, de ergonomia mais lean, é um dos que tá das coisas do momento que está rolando hoje, né, na produção, questão de inovação. Não existe mais somente o lean. Então, a produção enxuta não é o fim. Ela é o recomeço que, juntamente com outras ideias, metodologias, tem a capacidade de aumentar a produtividade no trabalho, ajudar o trabalhador a produzir mais, a ser mais contente com as coisas que ele faz dentro de uma empresa, que seja mais confortável, mais praticável, né? Aí a gente tem outra coisa também, que a lição não é copiar o modelo de Gentile, mas buscar um novo próprio caminho, o nosso próprio caminho. Por que disso? Porque, como eu falei aqui, a empresa do Ocidente não tem essa estrutura, não tem um sindicato que trabalha de forma mais focada em salário, não tem um nível de automação muito grande. Por exemplo, na indústria automobilística do Ocidente aqui, o desenho das peças do carro não são tão fáceis de encaixar uma na outra. E tudo isso revela uma estrutura que não está preparada para receber o modelo de produção enxuta. No Ocidente, é claro. Então, isso que o estudo do MIT, do Instituto de Massachusetts, que eles trazem, é um pouco equivocado, né, que as empresas deveriam trazer o just time. Todas as empresas devem trabalhar com o just time. É um pouco equivocado porque eu vou ter interesses diferentes, eu vou ter clientes diferentes, eu vou ter entregas diferentes, eu vou ter uma estrutura diferente. Enfim, são muitas variáveis que meio que atrapalham que esse modelo seja implementado, né? São muitas dificuldades. Então, a questão do Japão é um modelo que ele é muito próprio. E sim, sabe? Então, por ser muito próprio em si, ele tem um cenário perfeito para ser implementado just in time. E é justamente isso que o Albert traz no estudo dele, que é um cenário muito específico que deu muito certo. E teve o seu ápice lá para a década de 60 ou 70, se eu não me engano. E hoje em dia já não é mais tão assim, né? Então, é uma coisa a se ver aí, a se estudar e se rever. Outra questão também é o desafio, né, que é alcançar a produtividade com trabalho mais humano e mais participação social. Eu tenho muitas ferramentas na questão da produção enxuta, né, as ferramentas Lean, que são os ciclos de qualidade, o Kaizen, o 5S, enfim. E todas elas demandam participação do pessoal do chão de fábrica. Depende também da questão da liderança, estar tá ali incentivando, porque o exemplo tem que começar da liderança para o pessoal que é operário fazer, né? E aí, não só isso, mas também permitir que o operário tenha poder de transformar esses problemas que existem no chão de fábrica e corrigir eles, dar autonomia, né? É interessante também ter mais participação social, ver essas questões também de saúde, questões de longas jornadas de trabalho, questões de burnout, promover campanhas, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui muito questão de Setembro Amarelo. Enfim, todo mês tem uma cor, né, para tratar alguma questão de trabalho. Isso é levado para o trabalho, discutido com os trabalhadores a importância, né, da saúde pública, porque isso também o trabalho é uma questão de saúde pública. E é interessante ver isso tudo e aliar com o Lean, com a produção enxuta, porque
acredito que se adaptar direitinho, a gente consegue sim ter bons resultados, colher bons frutos, entregar um produto com muita qualidade, dentro dos prazos, e com um trabalhador muito satisfeito com seus direitos em dia e entregando o máximo de si com performance muito boa e entregando para a empresa bons resultados e boas entregas. Aqui tá as referências. Eu peguei um pouco do estudo aí do Altman, né, na revista geral, que tem todos os artigos. E foi isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.